Abra a palavra de Deus comigo na carta que Paulo escreveu aos Efésios, por favor. Epístola aos Efésios é um texto da Bíblia que fica mais para o fim dela, para a sua direita, então. Abra aí em Efésios, capítulo de número 3. Hoje eu quero estudar com vocês, brevemente, do verso 14 ao verso de número 21. Efésios 3, verso 14 ao verso de número 21. Que superpoder vocês gostariam de ter na vida? Se eu perguntasse às crianças, eu até posso pensar nas respostas. Quem sabe voar, correr em alta velocidade, ou subir pelas paredes como o Homem-Aranha. Talvez. Mas e vocês adultos? Que superpoder vocês gostariam de ter na vida? O poder da riqueza? O poder da longevidade? O poder da saúde? O poder do sucesso profissional? Um amigo em um culto, digamos, mais animado, ouviu certa palavra profética. O pastor lhe disse: você vai ser poderoso na terra. E por onde for, as portas vão se abrir no seu caminho. Dias depois ele foi ao banco. E não é que as portas se abriram para ele automaticamente. Ele confessou que mais tarde ficou confuso. E até se perguntou: será que esse negócio funciona mesmo? Será, gente? É isso? Qual é o poder que eu e vocês devemos buscar de Deus? O poder que a Bíblia nos encoraja a perseguir. Qual é o poder que pode transformar e nos libertar, nos levando à plenitude no Senhor? É sobre isso que nós vamos estudar. E para começar, eu quero ler só o verso 16, parte A, para a gente ganhar tempo. Efésios 3, verso 16, parte A, Paulo escreve: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora que nos aproximamos de Tua palavra, eu faço das palavras do salmista as minhas e as dos meus irmãos. Que as palavras da minha boca e o meditar dos nossos corações te sejam agradáveis nesta manhã. Que o Teu Filho receba toda a glória e que nós sejamos felizes nele e para o louvor dele. Contamos com a presença de Teu Espírito, dependemos dele. E te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Os escritos do apóstolo Paulo geralmente são divididos em duas partes: doutrina e ética, ou exposição e aplicação. No caso de Efésios, os capítulos 1, 2 e 3 formam a primeira parte, e os capítulos 4, 5 e 6 formam a segunda. Entre elas, acha-se a passagem que nós vamos considerar. Ela é uma espécie de transição. A transição, como vocês perceberam, é feita por meio de uma oração. E não é a primeira oração de Efésios. Mais cedo, no capítulo 1, Paulo orou a Deus por iluminação espiritual. Agora, no capítulo 3, ele ora a Deus por poder espiritual. É do que mais precisamos na vida. Como os Efésios, nós precisamos de oração. E como Paulo, nós precisamos orar por poder espiritual. Pastor, mas o que significa?
E como nós o vivenciamos na prática? Vamos aprender com Paulo. Notemos, queridos, em primeiro lugar, o fundamento da oração do apóstolo. Versos 14 e 15, eu peço que você volte os seus olhos para o texto comigo e tenha a sua Bíblia aberta durante a exposição. Paulo escreve: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda família nos céus e na terra. Por essa razão. Qual? Qual é a razão? Ou o que motiva a oração do apóstolo neste capítulo? Se voltarmos aos parágrafos anteriores, nós vamos perceber que Paulo está dissertando sobre como Deus salvou judeus e gentios em Cristo. E sobre como ele fez dos dois povos um único e mesmo povo em Cristo. Por essa razão, portanto, significa algo do tipo: eu sei, gente, o que Deus fez por nós em Cristo. E eu sei mais o que Ele espera de nós para Cristo. Por essa razão, ajoelho-me. A posição tradicional dos judeus de oração era de pé. Eles só ficavam de joelhos em momentos de extrema necessidade. Lembrem-se de Esdras no Antigo Testamento, de joelhos, confessando os pecados de Israel na volta do cativeiro. Ou de Jesus no Getsêmani, de joelhos, orando horas antes da crucificação. Como eles, Paulo está de joelhos, clamando pelos crentes de Éfeso. Mas a quem Paulo clama? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Percebam, o Deus a quem Paulo ora não é só o Criador dos céus e da terra, não é somente o soberano do universo. Deus com quem Paulo conversa é o Pai de todos os crentes genuínos, dos crentes que já estão no céu e dos crentes que ainda estão na terra. A igreja triunfante no céu e a igreja militante na terra, embora estejam separadas momentaneamente, são as duas partes de um mesmo povo. A família do nosso Deus, a quem chamamos de Pai em Jesus Cristo. É a este Deus que Paulo ora. E no verso 16 escreve: eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas. Aos Filipenses, ele disse no capítulo 4, meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo. São orações feitas em contextos distintos, porém feitas com a mesma confiança. Os recursos do nosso Deus e Pai são inesgotáveis. Você crê nisso, irmão? Será que nós oramos como Paulo? Sinceramente, temos por fundamento as mesmas coisas. Se nós queremos crescer em nossa vida de oração, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Paulo conhecia. Ele sabia o que Deus tinha feito em Cristo. E ele sabia o que Deus esperava de nós por Cristo. Por essa razão, eu oro. Sabe por que muitas das nossas orações não são respondidas? É por isso, irmão. Diferentemente de Paulo, nós não oramos por essa razão, ou seja, nós não oramos a partir da vontade de Deus. E só tem um jeito de conhecê-lo. Não é subindo os montes ou se escondendo em cavernas. É estudando o livro sagrado. Pois é aqui que Deus revelou sua vontade de maneira clara.
Se o fizéssemos, rapidamente perceberíamos que o Senhor está muito mais interessado em nossa santidade do que em nosso conforto. Que Ele se deleita muito mais na pureza da igreja do que no bem-estar material de alguns. Que Ele se revela muito mais aos homens e mulheres que fazem do seu reino a prioridade do que aos homens e mulheres cujos horizontes giram em torno de seu sucesso profissional. Que Ele está mais profundamente comprometido em aumentar nossa fé do que em aumentar nossa popularidade diante dos homens. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Se queremos crescer em vida de oração, nós também precisamos conhecer, é claro, o próprio Deus. Paulo conhecia e por isso chamava de Deus o Pai. Você conhece a Deus, irmão? Você o trata não só pelo soberano do universo, mas também pelo seu Pai. Pai adotivo, que te ama de maneira especial por causa e em Cristo Jesus. Gente, isso é um convite à intimidade. Nós não oramos a uma força impessoal. Nós não oramos jogando à sorte. Nós falamos com o Deus Criador dos céus e da terra, que em Jesus é o nosso Pai. Você se alegra por isso? Da próxima vez que dobrar os joelhos diante dele, lembre-se que Jesus disse, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai celestial de vocês sabe do que vocês precisam. Ou lembre-se que em outro lugar Jesus disse, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai celestial de vocês. Precisamos conhecer a vontade de Deus, o próprio Deus, e precisamos orar, gente, com a confiança de Paulo, crendo no estoque inesgotável da graça. A mão do teu Deus não está cerrada, irmão. Os ouvidos do nosso Deus não estão impedidos. Os celeiros do Senhor não se acham vazios, eles são mais parecidos com os celeiros de José no Egito. Há muito mais do que você pode imaginar. Duvidar da provisão dele é duvidar dele. É depreciar a maior oferta que ele nos deu em Cristo Jesus. Aos Romanos, Paulo escreveu, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Ore a partir da vontade de Deus, se relacionando com o próprio Deus e crendo no estoque inesgotável dele. Esse é o fundamento da oração do apóstolo. Em segundo lugar, eu quero considerar com vocês a petição da oração do apóstolo. Na verdade, são duas. Os versos 16 e 17, parte A, nos apresentam a primeira. Paulo escreve, oro para quê? Com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Viram? É uma oração por poder. Paulo está pedindo que Deus fortaleça os crentes de Éfeso com poder, no íntimo do seu ser, mediante o Espírito. Notem isso. Não é qualquer poder.
Nós estamos falando de poder espiritual, pois ele é mediado pelo Espírito. E a esfera de sua atuação é localizada. Paulo a chama de o íntimo do seu ser. Outras versões vão chamar de o homem interior. É aqui. Mas nós precisamos perguntar, qual é o propósito desta petição de Paulo? Por quê? Ou melhor, para que Paulo está orando por poder espiritual? Eu e vocês lemos, está no texto. Para que Cristo habite o coração de vocês. No grego do Novo Testamento há 2 verbos para habitar. Um é mais fraco e significa pernoitar. O outro é mais forte e significa residir. Paulo está empregando o segundo aqui. Ele não quer que Cristo visite os crentes de vez em quando, como faz um viajante. Ele quer que Cristo habite permanentemente os crentes. Mas talvez alguém esteja levantando uma objeção. Pastor, mas os crentes já não são habitados por Cristo? Sim. Mas como coloca um comentarista, a habitação de Cristo é uma questão de intensidade. Onde Cristo habita, ele tem de reinar cada vez mais. Essa é a primeira petição. A segunda, versos 17b, 18 e 19. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é uma petição por conhecimento. Para que vocês possam compreender as dimensões do amor de Cristo e para que vocês possam conhecer o amor de Cristo por vocês. Isso é super importante. Essa não é uma oração sobre o nosso amor por Cristo. Precisamos orar por isso. Mas essa não é a oração. A oração de Paulo aqui é sobre conhecer. Conhecer o amor de Cristo por nós. As dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade transmitem a ideia do amor ilimitado de Cristo. E o verbo conhecer ressalta não só o conhecimento intelectual da mente, mas especialmente o conhecimento experiencial que se dá no coração. Para quê? A Bíblia está cheia de expressões, palavras pequenas que nos ajudam a entender o texto, gente. Para quê? É uma expressão de propósito. Qual é o propósito da primeira petição? Para que Cristo habite o coração de vocês. Qual é o propósito da segunda petição? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para quem conhece um pouquinho o Novo Testamento, plenitude é uma palavra-chave, tanto em Efésios como em Colossenses. Em Colossenses, Paulo nos diz que a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. E que em Cristo, Deus nos leva à plenitude da vida espiritual. Em Efésios, a ideia parece ser a mesma. Pois a preposição grega que Paulo emprega aqui é eis. E ela indica que devemos ser cheios não com a plenitude, mas até chegarmos à plenitude. Traduzindo, Paulo está orando pelo crescimento espiritual dos crentes, irmãos. Matéria fundamental que deveria estar presente nas nossas orações. Pastor, como é que crescemos?
Uma primeira sugestão prática, segundo o que lemos aqui, é nós precisamos orar e buscar crescer na experiência do amor de Cristo por nós. Você ouviu bem. Eu sou presbiteriano e estou falando de experiências com Deus. Não é porque alguns grupos cristãos exageram que eu vou perder o que a Bíblia me promete. Há lugar na Bíblia para experiências. O salmista Asaf, por exemplo, cantou: a quem tenho eu nos céus senão a ti? E na terra, vejam, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O rei Davi orou uma coisa, pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. O próprio Paulo, mais tarde nesta carta, vai dizer: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. São experiências e, de acordo com Paulo, eu e vocês devemos orar e buscar crescer na experiência do amor de Cristo por nós. Claro, irmãos. Isso não deve ser sem Bíblia, pois o amor de Cristo por nós está revelado objetivamente na Bíblia. Então eu preciso conhecer o amor de Cristo. Por isso Paulo fala de compreender, é estudar. Mas eu preciso passar o conhecimento intelectual e experimentar o conhecimento no coração. Você já viveu isso? Você está lendo a Bíblia em casa, quando de repente é tomado pela experiência do amor de Jesus por você. Você está na luta contra uma doença, sofrendo injustiças neste mundo, padecendo, quando de repente, meditando na Escritura, lembrando do que Deus fala aqui, você se sente abraçado por Deus, amparado por Ele, carregado no colo do Senhor. Nós precisamos buscar por isso, irmãos. Uma segunda sugestão prática que aparece neste texto é: nós precisamos orar e buscar crescer na experiência da habitação de Cristo. De novo, é uma experiência mediada pelo Espírito que se dá no interior. Ouçam com atenção. Cristo não quer apenas nos visitar. Não se choque com isso. Cristo quer nos possuir como um proprietário. Sabe o que significa na prática, irmã? Que Cristo quer liderar sua vida. Que Cristo quer transformar sua vida. Que Cristo quer colocar a nossa vida em ordem de acordo com a vontade dEle. Sabe qual é o problema? Nós não queremos a mesma coisa que Cristo. Você não deveria se chocar com a doutrina do pecado. Por natureza, nós somos egoístas e não bonzinhos. No cerne do pecado que habita o teu e o meu coração, há um forte desejo de ser igual a Deus. O que significa que nós não queremos que Ele nos lidere, nós queremos liderá-lo. Não queremos que Ele nos transforme, queremos transformá-lo à nossa imagem. Não queremos que Ele coloque a nossa casa em ordem. Nós queremos colocar Deus em ordem para nos atender. É por isso que precisamos de poder espiritual. Não é para subir pelas paredes, sair voando. É para experimentar a liberdade do Espírito, que vai nos levar à habitação de Cristo cada vez mais. Se acontecer, você vai se dar conta que Ele não é só o Salvador que morreu na cruz.
Ele é o Rei da glória. Com ele não tem democracia, irmão. Não tem republicano e democrata, não tem direita e esquerda. Só tem um rei. Ou você é súdito dele ou está contra ele. E a prova disso é a habitação dele no seu coração. Ser espiritual é ser habitado por ele, conduzido pelo Espírito para a glória dele. Isso me leva a uma terceira consideração prática que vem desta parte do texto. Extremamente útil para todos nós. Como envelhecer para a glória de Deus? Você já se perguntou? Infelizmente, algumas pessoas ficam piores com o tempo. Não é verdade? O povo vai ficando meio ranzinza, chato, às vezes malvado, introvertido, exigente, crítico demais. Enquanto tinham força, a força da juventude, encobriam o interior. Mas quando a reserva de energia acaba, as pessoas colocam para fora o que sempre foram do lado de dentro. Graças a Deus, outras pessoas vão ficando melhores. Tornam-se mais sábias, mais pacientes, mais piedosas, mais amorosas. Por quê? Talvez tenham aprendido o que Paulo está nos ensinando aqui, gente. Deus pode nos fortalecer no interior, com poder. Aos Coríntios ele disse, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É assim que se envelhece para a glória de Deus. Você tem que cuidar do corpo? É claro que você tem que cuidar do corpo. Mas você não pode idolatrá-lo. Você vai receber um corpo infinitamente melhor do que qualquer academia poderia te dar. Então, cuida do corpo para viver bem, para a glória de Deus. Mas não espera fazer do teu corpo uma perfeição, porque não dá. Do lado de fora, ele vai se desgastar. Quer envelhecer bem? Cuida da saúde do interior. Seja forte no Senhor. Leitura da palavra, receitas médicas. Leitura da palavra. Oração constante. Comunhão com Deus e com o povo dele. Não tem mistério. A gente inventa demais. Mas se eu e vocês fizéssemos uso do que chamamos de meios de graça, nós estaríamos bem espiritualmente e crescendo. Não como o mundo quer, em alta velocidade, mas de pouquinho em pouquinho, até chegarmos à maturidade. Para terminar, eu acho que eu me estendi um pouquinho mais. Vamos ao objetivo da oração e a gente fecha. 2 versos só. Antes do objetivo, um incentivo. Verso 20, rapidinho. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Mais cedo, Deus foi nos apresentado como um Pai celestial que tem uma fonte inesgotável de graça. Aqui, Paulo nos apresenta o Senhor como aquele que é capaz de atender nossas orações. Lembre-se disso. Não lhe falta nada, nem nada lhe é impossível. Esse é o incentivo. Qual é o objetivo da oração? Verso 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. O objetivo da oração de Paulo não é o nome de Paulo, não é o nome da igreja de Éfeso, é a promoção da glória de Deus. Nós recebemos de Deus o poder espiritual que precisamos, então nós damos só a Deus a glória por tudo que Ele nos deu. Esse é o objetivo da oração. Nós oramos não para a nossa glória, nós oramos para que Deus receba cada vez mais glória em Cristo, nesta igreja, em todas as igrejas e para todo sempre.
De novo eu pergunto, oramos assim? Olha como o negócio é sério. A gente, às vezes, erra no finalzinho da oração. Podemos até fazer pedidos bíblicos como Paulo, mas muitas vezes eles estão misturados com motivações pecaminosas. Quer um exemplo? A senhora fez uma careta para mim, eu vou tentar ajudar. Eu posso pedir por santidade só porque eu quero ser admirado. Pedindo pela coisa certa, com o coração errado. Posso pedir por conhecimento bíblico só porque eu quero ser famoso. Nós podemos pedir por coisas boas, como família, trabalho e saúde, não para a glória de Deus, mas para a glória do nosso reino. Então vamos fazer o seguinte, vamos testar as orações. Por que é que eu quero o que eu quero? O que é que eu quero com a oração que eu estou fazendo? Que Deus receba mais glória por ser conhecido como provedor, generoso e poderoso, ou que eu receba glória por aquilo que Ele me deu? É claro que você tem que orar por seu filho, irmão. Não para ser admirado como um bom pai, mas para que Deus receba glória por meio de um filho crente. É claro que devemos orar por nossa igreja. Não para que ela seja admirada em Orlando. Pelos homens? Não. Nós devemos orar para que Deus receba mais glória por meio de crentes fiéis, que vivem de segunda a sexta também para Ele. Vamos fazer isso com confiança. Porque, segundo Paulo, nosso Deus é capaz de fazer tudo o que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais, segundo o poder dEle. Você crê nisso? Eu sei que você crê, eu também creio. Não como devemos. Ainda bem que Paulo escreveu aqui que tudo isso Deus faz, não segundo a minha perfeição, mas por meio do poder dEle que opera em nós. Sabe o que é isso? Graça. É o evangelho para os crentes que não sabem orar perfeitamente. Nós não somos salvos da condenação eterna pelo que fazemos. Somos salvos pelo que Cristo fez. Amém, irmãos? Da mesma forma funciona a oração. Nós não somos atendidos porque oramos perfeitamente. Nós nunca oramos perfeitamente. Nós somos atendidos porque oramos em nome de Jesus. O Salvador que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Esse é o poder que mais precisamos. Eu termino citando uma ilustração que vem das Crônicas de Nárnia. Talvez o livro que eu mais amo, o livro 5. Para aqueles que gostam de Nárnia, vocês vão lembrar. Essa cena ficou mundialmente conhecida como a destransformação de Eustáquio. Eustáquio foi transformado ao início do livro em um dragão, porque revelou-se ganancioso. E ao longo do desenrolar do livro, ele percebeu que estava errado, ele se arrependeu, mas ele não conseguia se libertar do corpo de dragão. Foi quando ele se encontrou com Aslan, o grande leão que representa Cristo. Com suas garras poderosas, mas cheias de amor. O leão destransformou Eustáquio, levando-o à forma de menino. Você quer ser o melhor homem para a glória de Deus? Uma melhor mulher para a glória de Deus? Um melhor crente? Quer ser liberto, livre para o louvor da glória de Deus? Você não tem esse poder em si mesmo. Você precisa orar por poder espiritual. Que Cristo nos habite cada vez mais.